Tudo bem, gente? Se inscreva aí no canal, deixa o like, manda mensagem. Vamos falar aí do Palmeiras. Uma notícia que nós trouxemos em primeira mão no A Bola Não Para e que se confirmou, né? Saiu o edital de convocação da reunião do Conselho Deliberativo que vai ser realizada no próximo dia 2 de junho de 2025. Primeira chamada 19 horas, segunda chamada 20 horas. Vamos à ordem do dia, porque a gente vai falar desse assunto aí. Não esqueça, dá o like aí, se inscreva, manda mensagem, participa aí, se puder, seja membro do canal e dá o hype aí, dá o hype. Dá o hype aí, ao lado aí da curtida, tem a chance de você dar o hype pro vídeo ser mais levado mais à frente, para mais pessoas, tá legal? Vai ser informação exclusiva da Bola Não Para, que se confirmou com esse edital de convocação. Então vamos lá. Ordem do dia. Letra A, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior. Letra B, homologação de associados beneméritos. Letra C, homologação de conselheiro vitalício. Letra D, posse de conselheiro. Letra E, entrega de diploma para conselheiro vitalício. F, que é o que interessa aqui, ó. Apreciação e deliberação sobre os relatórios apresentados pelas comissões de sindicância instauradas para apuração de condutas de conselheiros. Sindicâncias, números 001/2024 e 001/2025. Observação. Os relatórios apresentados pelas comissões de sindicância estão disponíveis para consulta pelos conselheiros na recepção localizada no primeiro andar do prédio multiuso, lado B, de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Assinado, Alcir Ramos da Silva Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Bom, aquilo que a gente antecipou está se confirmando. Só um detalhe de bastidores, né? O conselheiro chega lá, no primeiro andar, no prédio multiuso. Opa, por favor, eu queria ver os relatórios apresentados das sindicâncias. Aí fica numa sala, não pode tirar foto, não pode filmar, não pode tirar cópia, tem que olhar e depois devolver. E já teve, claro, gente que foi lá olhar, então a gente vai trazer aqui já, confirmando já o que a gente trouxe em primeira mão. São duas sindicâncias, como eu li aqui, uma do Celso Bellini, que nós estamos desde o começo trazendo informações desse caso, e vale a pena você observar os bastidores. Eu já trouxe aí o meu último boletim, vou deixar até inclusive o link aí para vocês assistirem. Meu último boletim, eu trouxe aí detalhes de bastidores, que é um julgamento, podemos dizer, viu, com muita tranquilidade, um julgamento político, com certeza um julgamento político, e a gente vai explicar por quê. E um outro caso que se tornou sindicância de uma conselheira chamada Vera Torres, né? Uma conselheira que se envolveu numa discussão aí, segundo informações, teria jogado cerveja em uma sócia do clube, foi para a sindicância. Então eu já até adianto que foi pedido no relatório para esta conselheira que, segundo alegações, acabou atacando uma cerveja numa sócia. A alegação, inclusive, da conselheira que ela estava acuada com a discussão e foi uma forma de se defender aí, de atacar a cerveja para se defender contra esse ataque aí, de um suposto ataque, né, de uma sócia. Para essa conselheira, o pedido do relatório pede a punição de 1 mês. 1 mês. Então, uma conselheira do clube se envolveu numa discussão com uma sócia do clube. A alegação dessa sócia, que foi na ouvidoria, reclamou e pediu instalação de sindicância, foi que atacaram cerveja nela. E a alegação por ela ter, vamos colocar na condicional, né? Pela conselheira Vera Torres, teria atacado a cerveja. A punição pedida, 1 mês. E a tendência é que a punição seja confirmada de apenas 1 mês. Não estou falando nem se é muito ou se é pouco, mas prestem atenção. E olha que é uma conselheira da oposição, hein? Eu, particularmente, até achava que poderia ser até um pouco mais, 3 meses, 6 meses, mas não, 1 mês. Então, este é um caso que aconteceu, e tem o relatório. Então o conselheiro vai lá, pega o relatório, dá uma lida. O relatório do Celso Bellini, isso era enorme, tem um monte de coisa, um monte de folha. Da Vera não tem tanto, é mais fácil de ver. Vai lá, olha, vê o relatório, vê o que estão pedindo. Então, da Vera Torres, 1 mês. Celso Bellini, aquilo que nós antecipamos,
está confirmado. O relatório pede 1 ano de punição a Celso Bellini. E eu mantenho a informação que eu trouxe no meu outro boletim. Primeiramente, até porque, vamos lembrar, tá, gente? Eu sempre relembro que tem gente chegando e não sabe do assunto, e aí eu estou contando uma coisa. Claro, se você olhar meus vídeos aí, tem vários vídeos sobre esse caso. O único jornalista que foi do começo até praticamente, estamos chegando aí ao final de tudo isso, né? Desse caso do Celso Bellini. O único que trouxe e ouviu o outro lado. Eu ouvi por 2 vezes o advogado e a advogada do Celso Bellini. É que o Celso Bellini não se manifestou, senão teria escutado também o conselheiro. Teria ouvido com certeza o conselheiro, né? E então, contando o caso. Celso Bellini foi acusado de assédio sexual no Palmeiras. Só que ele foi acusado publicamente. A presidente Leila Pereira, num sábado, dá uma entrevista ao Globo.com e relata, e tem um nome, o nome foi dado, não é que foi um conselheiro, tal, não tiveram nenhuma preocupação de tentar preservar uma identidade, até porque ele não tinha sido ouvido, ele não tinha nem sido aberta ainda a sindicância, não tinha BO contra ele, não tinha nada na justiça, não tinha nada. E ele ali já foi exposto no Globo.com. E aí, eu não sou nenhum ombudsman, é claro, mas assim, vocês perceberam já nos meus boletins, eu tenho um cuidado muito grande no que eu falo, porque eu não posso destruir reputações. E nesse caso, sei que a repórter eu conheço, que é a Joana de Assis, mas o que é certo é certo. Neste caso, não tiveram esse cuidado de que o jornalismo precisa ouvir os dois lados, ser imparcial, neutro na situação. Então já houve ali, nessa primeira matéria no Globo.com, ele soube, o Celso Bellini e sua família, via Globo.com, do caso da suspensão. Ele foi suspenso 90 dias, e sobre o caso. E no outro dia, no domingo, a ESPN já dá que ele seria expulso do clube. Ou seja, a mesma coisa vale. Não tinha sido ouvido, ninguém falou com ele, não tinha sindicância, não tinha BO na polícia, não tinha processo na justiça, e a ESPN, foi a Marcela Rafael, já tratava o caso como uma expulsão do Celso Bellini, sem ter passado por todos os trâmites que acontecem exatamente no clube. Isso no mínimo no clube, fora a polícia e justiça. Tanto é que a bola no parque trouxe aí que o Celso Bellini, tanto para a justiça como para a polícia, é inocente nos 2 casos. Ele não tem culpa, ele não é um criminoso para a justiça e para a polícia. Pedido de punição de 1 ano, num relatório extenso, entre outras coisas, que quis colocar exatamente no papel da suposta vítima, ser menor de idade, ser uma mulher, né, uma menina, uma jovem, o envolvimento de outras 4 meninas, né, que são 2 gêmeas de uma família, outras 2 gêmeas de outra família, que eram, a princípio, no início, eram testemunhas, e já com a sindicância aberta, andando, de testemunhas se tornaram vítimas. E exatamente por envolverem, no total, 5 jovens do sexo feminino, foram buscar no Estatuto do Palmeiras uma forma de dar um gancho aí a Celso Bellini. A informação eu mantenho. O relatório foi refeito 2 vezes. A primeira, por uma punição para Celso Bellini de 3 meses, 90 dias. A segunda, para uma punição de 180 dias, ou seja, 6 meses. Esses 2 pedidos, esses 2 relatórios realizados, não agradaram a atual gestão, e aí agradou a punição solicitada de 1 ano. Conduta inapropriada, jovens, sexo feminino, a conduta não foi de acordo, e por isso buscaram no Estatuto dispositivos para se pedir a punição de
1 ano. Mesmo com a investigação da polícia, mesmo com a decisão da justiça em dizer que Celso Bellini não cometeu um crime. Para a polícia, para a justiça, ele não é criminoso. Eu ressalto isso porque está muito na cara que está sendo aí colocado uma decisão política, não é uma decisão real dos fatos. Porque uma sindicância também não vale só ver o que aconteceu no clube, os fatos do clube. Tem 2 imagens do elevador e do restaurante. Foi contratada uma perita para se verificar o que teria falado aí o Celso Bellini. Não consegue, não tem nada, não mostra nada que ele teria falado, o que foi acusado a ele em relação ao assédio sexual. A perita atesta que teria áudio, o som do elevador. O Palmeiras diz que não. Mas os vídeos não estão de maneira integral. São trechos. E aí, não deixaram na nuvem, sumiu aí o vídeo de forma integral. Não tá tudo, não foi tudo disponibilizado, muita dificuldade para os advogados acessarem os autos, os advogados irem ao clube. A coisa transcendeu, foi para a justiça, onde Celso Bellini pediu explicações para Leila Pereira, que estava sendo procurada por oficial de justiça e não respondia se era verdade o que ela afirmou à Globo.com, se ela confirmava o que dizia aí a Globo.com, que existia um assediador no Palmeiras e o nome do Celso Bellini estava lá. Foi feita uma afirmação, um juízo de valor sobre o Celso Bellini antes dele ter sido investigado, antes dele ter dado a sua versão, antes de ter sido aberta uma sindicância. Então, olha só o que acontece no Palmeiras. Olha só o que acontece. Isso aí, vocês têm que ficar muito atentos a isso, gente. Isso é uma gestão de clube. Uma gestão que tem que se questionar nessas posturas. Uma gestão que tira ingresso de conselheiros que pedem aí explicações. Uma gestão que veta jornalistas por fazerem matérias não caluniosas, não mentirosas, matérias verdadeiras sobre gestão, sobre posicionamento, sobre posturas, por entrevistar gente da oposição. É este o Palmeiras da forma que está sendo gerido dessa forma. No futebol, está indo tudo bem porque existe um trabalho feito de anos, não é de agora. Apesar de a atual mandatária querer só os louros, parece que só ela é a responsável pelo sucesso do futebol do Palmeiras. E não é verdade. É um trabalho que vem lá do Paulo Nobre, Maurício Gagliotti, que está na gestão, né? E Leila Pereira. É uma continuidade de trabalho. Então no futebol realmente o futebol está indo bem, mas na parte do clube você percebe essas condutas que são realmente isso aí. Existe um clima de receio, de medo no clube. Então, repito, relatório pedindo a punição de 1 ano. A Celso Bellini, alegação por se tratar aí de jovens, né? Por se tratar de sexo feminino. A própria presidente Leila Pereira, vamos retomar. Ela falou isso já esse ano, já em março. Ela já não, diferente do que ela fez no dia 7 de setembro de 2024, quando ela fala claramente, né? Eu vou relembrar o que ela falou em 7 de setembro, porque é sempre importante. Abre aspas. Tomei conhecimento da denúncia por meio da ouvidoria. Imediatamente chamei para conversar os pais de uma das meninas que relataram assédio. Fiquei chocada com o que ouvi e prometi a eles que este caso não vai ficar impune. O Palmeiras e a presidente do Palmeiras não toleram assédio. Não aceitam condutas criminosas. Nosso clube não é lugar para assediador, disse Leila ao Globo Esporte. Leila Pereira ao Globo Esporte. Continua, abre aspas. Pedi a abertura de sindicância para apuração dos fatos e tomei a decisão de suspender o conselheiro preventivamente porque, mesmo após essa denúncia gravíssima, ele seguiu frequentando o clube, como se nada tivesse acontecido. Sou presidente do Palmeiras, sou mulher e não posso permitir que as meninas assediadas tenham contato dentro do clube com um homem que as assediou. Faz uma afirmação, completou a presidente.
Ela faz uma afirmação. Agora assistam. Esse vídeo é de março, quando o Celso Bellini já tinha sido, pela justiça e pela polícia, colocado como não criminoso, como inocente, que ele não cometeu nenhum crime. Porque só vou lembrar um detalhe. O caso só para na polícia depois que o Celso Bellini, na justiça, interpela o pai da jovem, que foi a primeira que fez a denúncia de assédio. E na sindicância, o pai faz uma afirmação, vamos colocar na condicional, né? Sempre importante. O pai teria feito uma afirmação que Celso Bellini seria contumaz, teriam outros casos do Celso Bellini. Ele falou isso numa sindicância que estava sendo filmada pelo Palmeiras, pela sindicância e pelos advogados de defesa. Então o Celso Bellini foi à justiça. Primeiro ele foi repreendido nesse dia, eu tenho informação que foi falado lá. Ele, ouvi dizer, porque tinha gente tentando municiar o pai e na orelha do pai falando muita coisa ali. Aliás, duas conselheiras que insistiam muito para que fosse aberta aí a sindicância contra o Celso Bellini. Que, por coincidência, inclusive, essas conselheiras fizeram parte aí da sindicância. Que, aliás, uma delas, com um grupo de pessoas no restaurante, estavam tirando foto dos advogados, desconstrangendo aí os advogados do Celso Bellini. Então, o pai é interpelado na justiça. Quando ele recebe a intimação, ele vai para a delegacia. Porque até então, até o Celso Bellini não se movimentar na justiça contra o pai, não existia o boletim de ocorrência do caso. E normalmente, isso não é uma regra, normalmente, em casos assim, a primeira coisa que se aparece não é nem a sindicância aberta no clube, é o boletim de ocorrência. Isso não aconteceu. Não estou falando que o pai tem todo o direito de fazer a hora que ele quiser o boletim de ocorrência. Mas normalmente nesses casos, né, porque a gente tem que explicar, porque senão há uma dificuldade, às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade. Normalmente nesses casos, a primeira coisa que surge é o pai já indo para a polícia. Leva a filha, vai para a polícia. Isso não aconteceu. E um detalhe aqui que foi falado pela Leila Pereira, que ela tomou conhecimento pela ouvidoria, também isso não correspondeu com a verdade. Porque a informação que eu tive é que o pai foi à ouvidoria, e a ouvidoria, que é uma reclamação constante, não é de hoje, que as coisas vão para a ouvidoria e ficam paradas lá, que a ouvidoria não dá prosseguimento aos casos. E o pai ficou muito irritado que as coisas não estavam indo para frente, e foi interpelar a Leila Pereira. Que também essas conselheiras que eu citei foram lá. Leila, tem que abrir sindicância, tem que fazer. E o pai foi lá. Não estão fazendo nada, que absurdo. Inclusive eu tenho a informação que o pai é jornalista. Assim como eu, o pai é jornalista. Depois eu soube quem era, e eu conheço. Eu conversei com ele uma vez sobre esse caso. Me coloquei à disposição, se ele quisesse falar, ele falou que ao final do caso falaria, eu não sei se ele vai falar, mas sempre me coloquei à disposição. E sei que no e-mail enviado ele cita que ele é jornalista. Inclusive, ele trabalhou no Grupo Globo, que foi o primeiro local que deu a notícia sobre o caso do Celso Bellini. Não sei se ele foi, ou se o Palmeiras que levou. Porque o Palmeiras também sempre, quando tem notícias, leva ao Grupo Globo, ao Globo.com normalmente. Então, o caso vira caso de polícia também depois que o pai vai na justiça, quando o Celso Bellini vai à justiça contra o pai. Então, é muito mais, e está muito na cara, que é muito mais uma decisão política que uma decisão técnica. Porque, como uma sindicância, e essa fica a pergunta para o Gustavo Loré, que é o presidente da sindicância, dessa sindicância, fica essa pergunta, a presidente Leila Pereira, fica essa pergunta aos outros membros da sindicância, aos conselheiros que irão votar, irão condenar Celso Bellini a 1 ano, já estou afirmando aqui. Celso Bellini será condenado. Será punido. Não vamos falar condenado, né? Será punido. Celso Bellini será punido com 1 ano de suspensão. Eu estou afirmando aqui, já está determinado. Ele será punido com 1 ano de suspensão.
A reunião provavelmente será votação aberta, ou seja, o conselheiro vai ter que se identificar. Qual conselheiro vai ter coragem de ir contra o pensamento da atual gestão, que está indo do lado contrário, que diz polícia e justiça? Qual conselheiro terá coragem de se indispor com a atual gestão? Conselheiros da oposição que já estão punidos podem votar pela não punição de Celso Bellini. Mas da situação, duvido. Votação aberta, todos irão votar, e como a situação vai estar em maioria, todos irão votar pela punição a Celso Bellini. Então, assim, a questão não é técnica. Foi deixado de lado o que decidiu a polícia e o que decidiu a justiça. É só apenas e somente apenas uma decisão política. Existiu um aceno, eu contei no último boletim, existiu um aceno para que Celso Bellini não levasse uma queixa-crime contra a Leila Pereira por essas afirmações que eu citei no Globo.com. Existiu um aceno. Exatamente no momento que iria vencer. Você tem um prazo para fazer isso. E no momento que ia vencer esse prazo, o próprio presidente Alcir Ramos, presidente do Conselho Deliberativo, fez aí a ponte, o elo, para se fazer um movimento de paz. Não faça nada, não leve para a justiça, 90 dias. E não foi isso. Isso não foi cumprido, foi mudado no meio do caminho. Muitos colocam que isso foi mudado no meio do caminho porque Celso Bellini quis ser candidato ao COF, onde ele teve 36 votos, 36, 37 votos. Isso mostra também que ele não tem força para reverter essa punição também. Além de ser uma votação aberta, que ninguém vai querer se indispor, ninguém vai ter a coragem de se indispor com a Leila Pereira, com a atual gestão. A votação dele no COF foi de 36, 37 votos. E isso não vai dar força a ele para tentar uma reversão, por mais que a justiça e a polícia disseram que ele não cometeu um crime, que ele não foi um assediador. Então vamos relembrar o que já disse a Leila Pereira agora em março, só que agora ela não fala o nome do Celso Bellini, mas é esse caso que ela cita. Vejam aí, vamos relembrar o que disse já em março, mesmo depois da polícia e da justiça disseram que o Celso Bellini não cometeu crime. Vejam aí. De você combater o crime é tendo punições, volto a insistir, é com punições severas. É com punições severas. Assim você se educa esses abusadores, entende? É só com punição. Aconteceu, tem que ser punido. Não pode deixar, vamos deixar isso para cair no esquecimento. Não pode ser. Não pode. No meu clube, no Palmeiras, aconteceu um fato, que eu não vou citar o nome, de um conselheiro vitalício importunou sexualmente algumas meninas menores de idade. Isso já aconteceu outras vezes no clube e nunca aconteceu absolutamente nada. Na minha gestão acontece sim. Ele está sofrendo uma sindicância, vai para votação no Conselho Deliberativo, e é isso que tem que ser feito. Então a gente tem que tentar a punição dessa gente. Só assim a gente coíbe o crime. Tá aí, ó. Isso foi em março. Leila Pereira falando do caso de novo. Não vai tolerar isso no clube. Então eu vou fazer uma pergunta para a presidente Leila Pereira. Eu sei que a assessoria assiste, eu sei que alguns conselheiros assistem. Vou fazer uma pergunta para a presidente, que ela quer não permitir isso, quer limpar, né? Evitar casos como esse. E um dos motivos alegados no relatório é exatamente porque a presidente quer fazer com que o clube, esses casos não existam mais. Presidente Leila Pereira, faço essa pergunta. E o caso do ex-diretor de piscina, e que foi membro do COF da sua gestão, é conselheiro e sempre frequentou o seu camarote. E este caso, que tem 2 acusações de assédio contra esse ex-diretor de piscina na gestão Maurício Gagliotti, diga-se de passagem, que preferiu deixar intramuros. Poucas pessoas da gestão Maurício Gagliotti souberam desse caso. Esse caso só transpirou já na gestão Leila Pereira, porque esses 2 funcionários que alegam assédio por parte de um ex-diretor de piscinas
do clube ex-cofista, saiu do COF esse ano. Esses dois ex-funcionários foram demitidos já na gestão Leila Pereira. Um outro diretor, eu tentei contato, inclusive, ao diretor aí, ó. Eu tentei um contato com ele, porque foram demitidos na gestão de um novo diretor de piscina. Então, por que esse caso de um conselheiro, ex-cofista, ex-diretor de piscina, e já teve outras acusações, outros problemas no clube, de outras acusações, que me bloqueou no Facebook, vou sempre lembrar, me bloqueou no Facebook. Me bloqueou no Facebook depois que eu entrei em contato com ele sobre esse caso. Que eu entrei em contato já com as duas possíveis vítimas, supostas vítimas. Aliás, uma já ganhou na justiça, fez um acordo, ganhou na justiça. A outra já ganhou em primeira instância também. Então, eu faço a pergunta, por que a presidente Leila Pereira, já que ela quer deixar o clube limpo, evitar esses problemas, dar exemplos para que isso não será tolerado no clube, que ela fala sobre tolerância, isso não será tolerado no clube, por que esse caso não foi a público? Por que esse caso não foi divulgado na imprensa? Por qual razão, por qual motivo? Agora, para a presidente Leila Pereira, para os vice-presidentes do Palmeiras, para a atual gestão. Já sei, existe uma ex-funcionária que acusou agora ex-funcionário do Palmeiras de assédio sexual. Um outro caso, que não envolve um conselheiro, mas envolve até então era funcionário do Palmeiras. E esse caso também foi encoberto. Aconteceu agora há pouco. Não tem muito tempo esse assunto. Está transpirando agora. Por que esse caso a presidente Leila Pereira não levou para a imprensa? E qual tipo de investigação foi feita para demitir o funcionário? Teve alguma prova mostrada? Teve algum áudio? Alguma mensagem? Depoimento da funcionária que saiu do clube? Não vamos fazer com todo mundo, não vamos limpar o clube, não vamos, tolerar mais casos como esse. Eu citei 2 casos já. Esse conselheiro ex-cofista, acusado por 2 ex-funcionários, não foi para a sindicância, não foi exposto na imprensa. Eu sei o nome, ele sabe que eu falei com ele, não falei o nome ainda. Estou resguardando. E ele sabe que eu sei a história. O clube inteiro sabe a história. Todos sabem quem é. Tanto é que ele não quis concorrer à reeleição do COF. Por que ele não quis concorrer à reeleição do COF? Porque ele não ganharia. Porque todo mundo comete esse caso. Alguns até de forma jocosa. Sobre essa situação. E agora esse de uma... Até então era funcionário, agora é ex-funcionário. Que acusa de assédio que era funcionário, um ex-funcionário, e que me disseram aí que o departamento ligado a esse funcionário mandou embora tal, mas silêncio, não vamos falar do assunto. E aí? Temos um outro caso, não de assédio sexual, de que uma funcionária era funcionário, adquiriu burnout trabalhando no Palmeiras, também relatando assédio moral, não sexual, assédio moral. Uma mulher. Por que a presidente não está preocupada com isso? Uma mulher sofrendo na gestão do clube. Não se fala sobre isso também. Não vamos falar. É só um caso só, porque a gente percebe que a punição está sendo política, não está sendo técnica. Não é uma punição técnica. Está muito claro isso. Até porque a sugestão foi por menos tempo e não foi aceito. De novo, por menos tempo e não foi aceito. Primeiro 3 meses, depois 6 meses. Aí 1 ano, satisfeito, deixar fora 1 ano. E já estou afirmando, ele será punido. Celso Bellini será suspenso 1 ano. Outro detalhe. Ele já teve 90 dias de suspensão, certo? Então, se ele for realmente... Ele vai ser punido também. Ele sendo punido,
teria que descontar esses 90 dias. Ele ficaria punido 9 meses, não 1 ano. Irão contar esses 90 dias ou ele vai ficar no total 15 meses fora do Palmeiras? Porque isso, até isso, já me falaram. Olha, dependendo como estiver o clima da reunião, fica por 9 meses, ele já cumpriu 90 dias, então fica por 9 meses mesmo. Dependendo do clima. Ou se não, 12 meses. A punição de 12 meses. O 90 foi só apenas uma suspensão preventiva para ele não ter contato com os sócios, né? Com quem fez a acusação. Que primeiramente foi um que fez a acusação. Aliás, eram 7 jovens, né? Deixa eu colocar o 2 aqui, ó. 7 adolescentes. São 5 meninas, 2 meninos. Os 2 meninos não foram nem testemunhas, nem vítimas. E estiveram no mesmo elevador, no mesmo restaurante. Testemunhas e vítimas. Não foram nem testemunhas, nem vítimas. Então, tá muito claro isso. Só não enxerga quem não quer. Que é um julgamento político. Já está definido que ele será punido. E não é de hoje. É só ver a ESPN no domingo, dia 8 de setembro. Dizendo que ele poderia ter sido expulso ainda. Colocou essa matéria, que ele poderia ter sido expulso. Então é isso. E aliás, até no texto da matéria do Globo.com, ele colocou: teria assediado as garotas dizendo bem que poderiam fazer uma brincadeirinha. Então, para perita não tem isso aí. Que foi alegado inclusive no texto do Globo.com, né? Ó, 8 de setembro, a manchete da ESPN. Palmeiras deve banir conselheiro acusado de assédio sexual contra menores do clube. Dia 8 de setembro. Nós estamos agora no dia 20 de maio de 2025. Banir. É isso, gente. Então, assim, isso é muito preocupante, né? Se fala muito em abertura, em gestão profissional, uma gestão diferente, com pessoas técnicas nos lugares. E você vê que, assim como a política, que nós temos a política tradicional, nós, dentro do clube, dentro de uma sociedade, da Sociedade Esportiva Palmeiras, é assim que é administrado. É assim que se age. E eu não tenho nenhuma procuração do Celso Bellini. Se ele fosse culpado, também iria pedir a punição dele, claro, com certeza. Sou pai de uma menina. Teria com certeza pedido a punição. Só que ele tem aí, ó, a chance de se defender e da presunção de inocência. Ele não teve essa chance desde o dia 7 de setembro do ano passado. Como também alguns questionam por que até hoje ele não falou. E isso eu acho que era importante o Celso Bellini falar. Para que as pessoas saibam da boca dele o que ele passou, como ele se sentiu, sendo já julgado e condenado, e ter a reputação manchada com a matéria do dia 7 de setembro, com a matéria do dia 8 de setembro. E que depois esses 2 veículos não acompanharam mais, não disseram que para a polícia e para a justiça ele é inocente. Acho que isso é algo importante Celso Bellini se manifestar. Então é isso que está constando no relatório. 1 ano de punição a Celso Bellini. E aí fica a dúvida: será punido 1 ano, mas já cumpriu 3 meses, fica só 9 meses? Ou não, são 12 meses, no total serão 15 meses. E quando voltar, como voltará? Isolado, afastado, como foi agora na reunião, na votação do COF. Teve 36, 37 votos. Ou seja, um cara que sempre esteve na situação, sempre esteve nas gestões, foi aí suplente do COF, último cargo aí do clube, né, de maneira, participando aí do Conselho de Orientação e Fiscalização, conselheiro vitalício do clube, teve o nome aí jogado na lama.
e vai ficar fora, afastado do dia a dia do clube por uma decisão não técnica. Não é uma decisão técnica, não adianta alguém me falar depois, mandar mensagem que foi uma decisão técnica, não foi. Não foi. Por tudo que a gente colocou, a gente ouviu aí todo mundo, se alguém tem alguma dúvida, procure aí. Advogado de Celso Bellini, advogado de Celso Bellini. Alessandro e Juliana. Então aí, tá no meu canal aí. Vejam o que eles estão falando. Acompanhem o que eles estão falando. E a situação não falou, quem está se indicando, porque não quiseram falar. Não quiseram falar. Porque foi sempre aberto para todo mundo falar, se manifestar. Sempre aberto. Então é isso. Trouxemos em primeira mão. Há 2 semanas eu avisei o que ia acontecer da reunião. E já estou afirmando desde a outra. Estou afirmando agora de novo. Celso Bellini será punido 12 meses. E aí fica a dúvida se ele vai cumprir 9 meses ou vai cumprir 15, né? Porque somando os 3 meses já que ficou suspenso. E uma outra. Eu vou colocar essa na hipótese, né? Que é capaz de até não... Vocês querem ver que vai sair no Globo.com a notícia? Da punição pra corroborar e falar, olha, a Leila lá atrás falou do assunto. E aconteceu a punição para mostrar que ela estava certa. Mesmo polícia e justiça dizendo que não. Minha opinião também, de ouvindo outros conselheiros também, é um grande erro não acionar na justiça a presidente Leila Pereira. Celso Bellini não acionar. Não só fazer o pedido de explicações que ele fez. Acionar mesmo, porque ela fez uma afirmação. Ela repetiu a afirmação esse ano. É isso. É assim que está sendo conduzido as coisas no clube. Quando interessa, se divulga a famosa agenda positiva. Quando não interessa, tenta se esconder. Mas esconder não dura para sempre. Vide o caso do ex-cofista. O clube inteiro sabe hoje. Eu sei e tenho contado. Tem agora mais um caso de assédio. Por que a presidente não dá um exemplo? Até para contar, olha, teve um caso envolvendo um funcionário contra uma funcionária do clube, foi assediada e o Palmeiras fez isso. Não só usar o caso do Celso Bellini, como ela já citou por 2 vezes. Mas é o silêncio que impera nesse momento. Então é isso, gente. Vamos continuar acompanhando. Tendo mais novidades, vamos trazer. E claro, vamos acompanhar dia 2 de junho, mas já trago aí a punição de 1 ano pro Celso Bellini. E eu acredito também que a Vera deve ser punida 1 mês. Não deve ser absolvida, deve ser punida 1 mês, mais 1 mês. Não vai trazer tanta dor de cabeça aí pra conselheira do que 12 meses, com uma extensão possível de 15 meses ou de 9 meses, mesmo assim. Porque 3 meses ele já cumpriu de suspensão. É isso, gente. Então é muito preocupante, eu fico muito preocupado e descrente que existe justiça, mesmo a justiça dos homens mostrando, a polícia mostrando. No Palmeiras parece que as regras são outras. Parece que as leis são outras. Principalmente sem citar esse caso, Celso Bellini. É isso, gente. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Participa aí e estaremos de olho. Então, até o dia 2 muita coisa pode acontecer de bastidor. E no dia 2 vamos trazer detalhes aí. Porque confirmando tudo que a gente tem afirmado aí. E estamos em cima, cobrindo até o final esse caso Celso Bellini, em que quem fez aí manchetes acusatórias jogou a toalha, esqueceu de continuar a história. E não podemos, né? A gente tem um exemplo muito grande. O caso da escola base, que a gente na faculdade, e tanto a Marcela como a Joana são contemporâneas minhas, temos idades parecidas. Então a escola base pra gente é um exemplo muito recente, muito próximo da nossa vida, ou de infância, ou de adolescência.
E é um caso emblemático. Eu que sempre sonhei ser jornalista, sempre foi um caso emblemático. Então sempre tive muito cuidado de não fazer afirmações, julgamentos, apontar o dedo sem ter a certeza, né? E fizeram isso. Nós erramos também. Eu me coloco que eu sou jornalista, nós erramos. Erramos nesse caso. E parece que o Palmeiras, na minha opinião, também vai errar. Um abraço a todos. É isso, bastidor, política, diferente. Em campo tá indo tudo bem, né? Em campo tá indo tudo bem. O Palmeiras está fazendo sua parte, o torcedor está feliz, está empolgado e merece estar empolgado. Líder do brasileiro, excelente na Libertadores, nessa expectativa do Mundial. Olha lá o voo do Mickey aí, o povo. Ah, tem esse detalhe, né? Dia 2 de junho é véspera pro voo do Mickey. Conselheiros aí que vão ao Mundial de Clubes. Você acha que o cara vai querer perder essa chance? E lá, fulano e tal, voto contrário ao relatório. Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Valeu.